Então tá bacana, tá legal, tá entrando aí. Pessoal, sejam bem-vindos aí, pessoal que estiver chegando. A gente está aqui na nossa segunda live sobre saúde emocional e você consegue encontrar a gravação dessas lives no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista São Cristóvão. Então essas lives aqui estão sendo compartilhadas. Quem estiver chegando aí, vou ir acenando, vai se preparando aí para poder fazer. Hoje a gente está num tema bem bacana aqui e a gente vai estar com a psicóloga Ana Lu aqui que vai poder estar compartilhando com a gente desse momento tão legal. Ela já entrou aí, Oi, ó. boa Seja noite. bem-vindo, Ana Lu. Tá chegando o pessoal aí. Então, gente, olha só. O tema de hoje é um tema muito interessante, muito relevante. Pode parecer que não, mas as crianças estão sim recebendo o impacto dessa quarentena. Fora essas questões, independente da quarentena, a saúde emocional da criança ela precisa de uma atenção especial e você encontra pouco material sobre isso na internet. Hein? Se você é um pesquisador de Google aí, você não vai encontrar isso em grande quantidade, não. Olha só, para a gente começar, enquanto o pessoal está chegando, quero lembrar você que essa é uma série de lives que a gente está fazendo sobre saúde emocional. A gente fez a saúde emocional da mulher ontem. Tá no YouTube da igreja já a gravação da live. Hoje, saúde emocional da criança com a doutora Ana Lu. Amanhã, fome emocional. É isso mesmo? É isso mesmo. Amanhã, fome emocional. E na quinta-feira, saúde emocional das grávidas. Foi um pedido aí especial. Tem gente pedindo aí, fecha a semana logo na sexta-feira com saúde emocional do homem. De repente a gente fecha aí na sexta-feira. Vamos ver se a gente acha um parceiro aí. Olha, no final a gente vai estar sorteando esse livro aqui. É um romance bem bacana para você estar lendo aí na quarentena. A Armadilha da Mente é um romance do Augusto Cury. É um livro bem legal, zeradinho aqui para você que está participando dessas lives aí no decorrer desses dias. Então, chama aí, compartilha com o pessoal. A gente vai marcar agora uma horinha de live, que é o tempo que a gente tem. Então, Ana Lu, obrigado por participar com a gente. Seja bem-vinda aí. Já cumprimenta o povo que está chegando. Boa noite, pastor Arthur. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Espero que eu, como psicóloga, possa contribuir um pouquinho, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando, momento novo, do coronavírus, dessa quarentena. Nós nunca passamos por isso, né? Mas que saibamos passar bem, que saibamos passar de uma forma tranquila e também trazer essa paz e tranquilidade para as crianças, né? Que bom, que bacana. Olha só, gente, a gente vai começar aqui o nosso tema, nosso assunto. Vou trazer aqui uns dados que eu confesso a vocês que nem eu mesmo tinha ciência. Eu não tinha ideia do quanto a ansiedade atingia crianças. Às vezes a gente tem muito dado sobre adolescentes, jovens, mas muito pouco dado sobre crianças. Mas dando uma pesquisada rápida aqui, eu estava vendo que numa pesquisa de 2018, 56% dos alunos do ensino da educação infantil das escolas do Brasil foram pesquisados e 56% deles declararam publicamente sofrer algum tipo de ansiedade. Com alguns testes rápidos, 56% dessas crianças no ensino, na educação infantil, mostraram algum tipo de ansiedade. Fala aí, doutora, para a gente. Isso é real? Isso é um dado, uma pesquisa, é estatística ou na sua vivência isso aí tem sido uma prática diária? É real, sim, né? A Marilda Lippe, que é uma escritora, ela tem um livro que fala sobre isso, crianças estressadas e crianças ansiosas, né? E ela fez uma pesquisa em torno disso também, com toda a comprovação no qual ela lançou esse livro. E a criança, sim, é acometida por estresse. A gente fica pensando, né, muitas das vezes, por que a criança vai ser acometida por estresse se ela não tem conta para pagar, se ela não tem coisas para fazer, né? Se não tem que trabalhar, mas tem sim. A criança, ela é um livrinho em branco, né? Então, ela
construindo a personalidade dela, a identidade dela. E imagina a gente sendo resetado e tendo que recomeçar tudo. Bate uma ansiedade muito grande, né? De fazer a primeira coisa, como ir primeira vez à escola, como socializar bem, como fazer as primeiras coisas. Então é só a gente começar a olhar nesse campo dos inícios, né? Como inícios são desafiadores, como começar alguma coisa pode trazer algum desconforto e alguma ansiedade para a gente que é adulto, né? E aí imagina no universo da criança, que tudo é novo para ela, né? Entendi. Tá dando um atrasozinho no áudio aí, mas acho que a internet, não sei se é minha aqui, se é a sua. Na Tá verdade, chegando gente, a bem? internet Fala aí, tá dando para no ouvir? mundo. Dá para ouvir. Tá dando um lagzinho no áudio, mas dá para ouvir bem. Então, olha só. Partindo do princípio que criança ela sofre ansiedade também, vocês que estão entrando na live agora, fiquem espertos, a gente vai dar aqui algumas dicas bem bacanas para que você, na sua casa agora, talvez você não tenha acesso a algum tipo de terapia, mas há ferramentas terapêuticas para vocês pais utilizarem para a saúde emocional dos seus filhos. A gente vai estar falando sobre isso aqui. Então fica até o final da live aí. O som tá ótimo aí, o pessoal tá falando. Então, às vezes é que chega para um ou para outro, mas tá bacana. Então, olha só, fica ligado aqui na live. Gente, escureceu aqui a parte de Ana Lu para mim. Voltou. Tô? E voltou. Então, fique esperto aí, a gente vai dar algumas dicas bem importantes para você, mesmo pai, mãe, estarem atentos e perceber. Então, olha só, Ana Lu, dá uma dica para o pessoal, como é que eles podem perceber que tem alguma coisa errada? Ou como é que os pais, independente de chegar num terapeuta, eles podem perceber de que os filhos deles estão sendo consumidos por ansiedade. Como é que eles podem, por exemplo, estão na quarentena? Às vezes a gente está dentro de casa, mas a cabeça está a mil. A cabeça está a mil. O corpo parece que acalmou, aparentemente a cidade está calma, mas as cabeças estão fervilhando, e nesse fervilhar de cabeça, às vezes a gente não consegue notar algumas coisas que estão acontecendo dentro da nossa própria casa. Então, assim, o que os pais podem fazer para ser engenheiros do ambiente e perceber algumas coisas a respeito dos pais? Gente, desculpa aí, eu tenho cachorro aqui, de vez em quando vai sair o cachorro latindo aí. Então, né, no caso, a criança ela não tem esse poder de argumentação e o diálogo bem elaborado como nós adultos já temos, né? Quando a gente está frustrado ou chateado por alguma coisa, a gente tenta conversar, tenta posicionar o nosso ponto de vista em cima de algo, né? Já a criança não. Ela elabora através das suas emoções. Muitas das vezes ela vai apresentar choro, irritabilidade ou isolamento, né? Cada criança tem a sua fórmula de mostrar que ela está insatisfeita com algo, né? Ou até ansiosa. E no caso, ela vai exemplificar os seus sentimentos através das expressões corporais, choro, raiva, medo. Alguns podem desenvolver a compulsão alimentar, né? Comer demasiadamente, pedir para a mãe toda hora uma coisa para beliscar, excesso de sono, irritabilidade. Então, por isso que é importante a gente, quando identificar alguma coisa que saia da rotina da criança, já ver como um sinal de alerta, né? Em consultório, a gente fala muito isso. Pergunta assim, a criança anteriormente era assim? Não era. Então, o que modificou? É só você ver como seu filho reage numa rotina. E agora, ele nesse isolamento social, como que ele está reagindo? Se está tendo alguma alteração, é sinal de que algo está estressando ele ou trazendo algum desconforto. Entendi. Então dá para os pais perceberem isso, porque assim, a gente tem uma cultura de que os pais eles conseguem perceber tudo. E não é bem assim. Às vezes o professor vai perceber, às vezes alguém nota e os pais deixam passar batido algumas coisas. E às vezes essa desatenção ela pode custar muito caro, porque pode se desdobrar numa série de outros distúrbios. Nessa mesma pesquisa, por exemplo, estava falando de que 2% das crianças
é afetada por depressão. Um tempo atrás era praticamente impossível se ouvir falar de criança em depressão. Por exemplo, na minha infância, a gente até via uma criança mais melancólica e tal, mas depressão de criança, isso é real. A criança, esse dado aqui é justo. 2% das crianças e 5% dos adolescentes do mundo hoje sofrem depressão. É normal, esses casos estão aparecendo com uma velocidade, lembrando que isso é uma pesquisa de 2018. No caso, pode acontecer sim. A criança pode ser acometida assim, por depressão. E a depressão é muito mais comum que a gente imagina em crianças e adolescentes, porque hoje há uma cobrança muito grande das famílias, né, dos filhos, devido ao investimento financeiro e até o investimento de expectativas que os pais colocam nos filhos, né? Nós vamos pensar assim por uma questão de alguns anos atrás, 30 anos atrás, pensando assim, os pais trabalhavam, deixavam seus filhos estudarem o básico e muitas das vezes chegavam em casa, socializavam um pouquinho, era aquilo. E hoje em dia a criança está muitas tarefas, né? Ela vai para a escola, ela vai ao curso de inglês, ela faz a natação. E o pai projeta na criança toda aquela expectativa, né? De que o filho tenha o que ele não teve, de que a criança passe pelas coisas positivas que ele não pôde passar, de poder dar para o filho aquilo que ele não teve oportunidade de ter. Então, essa cobrança gera uma ansiedade muito grande na criança. E, às vezes, durante o estresse, mesmo o pai fala, ou você não é bom naquilo, ou você não está fazendo algo como deveria fazer. E, no momento que a gente briga demasiadamente com a criança, a gente vai ensinando a ela a não gostar de si, ensinando a ela a como se rejeitar. Então, uma criança que não gosta de si e acaba se rejeitando devido a excesso de cobrança, ela pode sim ter ansiedade e depressão. Entendi. Então, assim, talvez a agenda que se impõe para uma criança hoje, ela tem uma responsabilidade razoável a respeito dessa ansiedade. Porque, como você mesmo disse, normalmente a nossa agenda, quando da geração passada, não tinha aquela parada, aula de inglês, balé, karatê, não era assim. Era escola, televisão e brincar. O dia era dividido em duas, três partes. Então, assim, essa modificação da sociedade tem uma responsabilidade razoável aí nesse aumento de ansiedade. A Girlane Porto, aliás, a gente quer aqui mandar um abraço para todo mundo aqui que está participando do chat. A Girlane Porto, ela está perguntando assim: tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar o estresse e a ansiedade delezinhos, no caso dos pais? Tem alguma coisa assim, alguma coisa chave que eles podem fazer para amenizar esse estresse dos filhos? Tem bastante coisa, né, que a gente pode estar fazendo. O primeiro ponto e um dos mais importantes é que a criança precisa de rotina, né? Ela precisa estar inserida numa rotina. Desde bebezinho, quando você tira o bebê do hospital, né, do meio hospitalar, e leva para casa, o próprio pediatra, as enfermeiras vão falar, tem que ter o horário do banho, o horário das mamadas da criança, tudo direitinho, né? Então, a criança ela necessita de ser inserida em um ambiente que tenha rotina. Se você colocar uma rotina não muito pesada, mas uma rotina bem elaborada e bem estruturada para a criança, você consegue minimizar em 70% o estresse da criança. Porque a criança ela precisa ser direcionada. Ela precisa com que a pessoa vá direcionando, né? Ela não tem esse poder de decisão quando ela come, quando ela vai dormir, que atividades ela vai fazer, né? E então ela precisa que alguém direcione isso. E você elaborando uma boa rotina faz com que a criança fique menos estressada e menos ansiosa. Principalmente nesse momento, né, que a gente pode estar falando mais para frente, de uma rotina específica para esse momento de quarentena, né? Entendi. A respeito da rotina de quarentena, o que acontece? Mexeu com a rotina de todo mundo, né? Não só a rotina dos adultos quanto das crianças e assim no meio. Vieram primeiro com a ideia de que era a antecipação das férias do meio do ano. Na verdade, não é uma antecipação de férias, não tem nada a ver com férias, o que a gente está vivendo agora. É um isolamento social mesmo, é um afastamento social. Então, assim, não deve estar sendo fácil
fazer essa rotina agora. Fora isso, está tendo que haver uma adaptação, apesar dessa geração já é mais tecnológica mesmo, ela é mais digital. Eu quero ainda entrar nesse assunto do impacto da informação digital para essa geração de crianças hoje. Mas hoje, por exemplo, a geração mais velha teve que se adaptar com os cursos de faculdade online à distância. Só que agora as crianças estão tendo que se adaptar nisso, porque todas as escolas do estado, município, particulares, agora tiveram e foram forçadas a migrar para o ensino online, o que está exigindo muito mais dos pais. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma pergunta da professora, o que exige muito mais dos pais, porque os pais que não participavam tanto do ensino, no decorrer dessa quarentena, eles vão ter que entrar ativamente na questão do ensino, porque eles vão ter que ser a ponte entre a escola e os seus filhos a respeito dessa adaptação quanto ao ensino online que vai ser oferecido agora nesses próximos meses. Aí. A gente não sabe até quando vai ficar suspensa as aulas, mas repito aqui, gente, o que eu disse na live de ontem, eu acredito que o afastamento social, que esse isolamento é importante nesse momento. É uma pena que tenha pessoas que sejam contra, mas eu considero realmente muito relevante nesse momento esse isolamento. Só que é um momento de adaptação para todo mundo. Então, assim, os pais vão ter que ser parceiros agora. Eu vou dar um exemplo aqui, Ana Lu. Quem me ensinou a ler e escrever foi minha mãe. Antes de eu entrar na escola, ela me ensinou a ler e escrever. Os pais participavam mais ativamente da educação dos filhos, dessa parte educacional mesmo, de escola. Hoje em dia se terceirizou um pouco mais. Só que agora, nesse retorno para casa, vai exigir que os pais sejam essa ponte para poder fazer. Como é que esse pessoal vai fazer? Porque eles estão tendo que aprender a lidar com a plataforma que as escolas estão oferecendo e estão tendo que ser a ponte para o ensino dos filhos. Como é que os pais podem fazer aí para ser essa ponte? Então, primeiramente, a gente tem que entender que o mundo parou, né? A gente está vivendo um processo de pandemia mundial. Isso não está acontecendo só em Cabo Frio, só na região ou só no Brasil, né? E nós estamos sendo privilegiados porque nós estamos tendo a oportunidade de nos preparar para isso com calma, como os outros países não tiveram, né? Muitos países já foram acometidos por essa pandemia sem poder se precaver. Nós estamos, nesse momento, tomando medidas de precaução, medidas protetivas, né? O isolamento social é importantíssimo para não trazer maiores danos à sociedade. Eu sei que as pessoas falam muito do fator econômico, mas vai ser o menor dano de todos para a gente. Então, é importante a gente entender a importância do isolamento social e, principalmente, que os pais passem isso para os filhos, né? O Leandro estava falando aqui, eu li aqui uns comentários, que ele falou como explicar para o filho dele que tem crianças brincando na rua e que ele não pode, né? Então, o primeiro ponto é explicar a realidade. Seu filho não está de férias. As crianças devem saber que elas não estão de férias, que elas estão passando por um processo de isolamento social devido a um vírus. Você vai adaptar essa informação à idade do seu filho, ao que ele possa entender, né? Uma criança de 2 anos, 3 anos, você vai falar com uma linguagem um pouco mais infantil, né? Tem alguma coisa, tem um vírus que faz dodói, que machuca, que não pode sair na rua, que não pode botar a mão na boca. Você vai explicar através da idade daquela criança a informação de que ela não está de férias. Ela está de reclusão social devido a um vírus que pode sim matar, né? E aí você não precisa chegar nesse ponto de falar para a criança, o vírus vai matar, mas que ele é muito perigoso. Um dia desse eu estava vendo aqui no Instagram um vídeo de uma criancinha falando, né? O vírus é mau, faz dodói, não pode sair de casa. Foi a linguagem, a forma que essa mãe conseguiu passar o conteúdo para a criança, né? Então é importantíssimo a gente refrisar para as crianças que elas não estão de férias, que elas precisam sim se cuidar. E assim, se você não está em casa, você pai não está em casa para dar esse suporte ao seu filho, explique isso ao cuidador, explique ao avô, à avó, a quem está cuidando dessa criança no momento, porque a gente sabe que muitos adultos estão lá fora, né? São enfermeiros, são policiais, são bombeiros e precisam estar trabalhando.
Então, quem não está em casa com as suas crianças, passe essa informação para o cuidador específico, para que ele possa refrisar a criança que ela não está de férias. E muito mais importante do que isso é tentar manter a rotina da criança, né? A questão do isolamento social é muito ruim para a criança, deixa ela muito ansiosa, porque eles sentem falta dos coleguinhas da escola, né? Daquela estão com muitos amigos todos os dias, e dentro de casa é um ambiente um pouquinho menor, né? A gente sabe disso, mas assim, o importante é manter uma rotina e aproximar essa rotina o mais similar do ambiente escolar. Então é só você pensar, o que meu filho costuma fazer dentro da escola? Qual é o turno dele escolar? É o turno da manhã? Então você vai acordar ele cedo, no mesmo turno da escola, e vai elaborar atividades para que ele faça nesse período, né? Muitas escolas estão com esse sistema online, então os alunos estão tendo que estudar, mas para as crianças menorzinhas, não está sendo cobrado isso delas, mas é importante que a família acorde essa criança e faça ela fazer atividades, né? Depois eu vou dar aqui algumas opções de atividades que eu elaborei para a gente preencher esse calendário diário das crianças, né? Mas o fator principal é esse: assimilar ao calendário escolar o turno que a criança está estudando. Então, se ela estuda de manhã, coloque ela para fazer atividades similares à da escola de manhã. Se for à tarde, faça dessa forma. E aí, na outra parte do turno que sobrou, vamos nos dedicar ao lazer, a estar próximo dos pais, a estar próximo, né, dos parentes que estão dentro de casa. Muitas das vezes a gente reclama tanto que não tem tempo para nada, né? Que não tem tempo para estar com o filho, que não tem tempo para ler um livro. E aí foi chegado o momento de se parar. O mundo deu uma pausa, no qual está forçando todo mundo a parar, né? Então, vamos aproveitar esse momento, olhar isso como um fator positivo, se aproximar do filho, tirar um momentinho para estar com seu filho. E se não puder, se não for o caso, né, elaborar mais atividades de lazer no turno diferente do turno escolar. E à noite, quando a família está reunida, dedicar esse momento, né, à família, porque é muito importante a união familiar para isso. Porque não é só as crianças que não estão bem, não, que estão estressadas, não. Os adultos também estão. É uma coisa muito nova, ninguém sabe lidar. Os médicos não sabem lidar, né, com esse vírus. Nós, profissionais, psicólogos, estamos estudando, arrumando formas para lidar com a questão emocional, mas é tudo muito novo. Então, gente, está assustando todo mundo mesmo, deixa a gente um pouco ansioso, nós fomos pegos de surpresa, mas a melhor forma de sair disso bem é se unir, é ter empatia, é estar em família, é exercitar o amor e o afeto nesse momento, né? É sempre o melhor remédio. Tá bom. Meu áudio cortou aqui agora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou. Então, é interessante essa questão aí. Algumas crianças, aqui até a Carol, professora, colocou aqui, a Kelly até me mostrou um vídeo da filha dela falando, porque assim, criança é um ser sociável, então, para ela, talvez esse impacto da quarentena seja até maior do que para alguns adultos, justamente por essa necessidade de socialização que a criança tem. Então, assim, algumas crianças estão tendo sonhos. É importante, uma coisa muito importante que você falou é os pais não fantasiar o negócio. Porque tem alguns pais que eles têm uma necessidade de contar histórias mirabolantes. Olha, filho, o que está acontecendo no mundo é que tem um negocinho. Então, assim, hoje as crianças têm capacidade de compreender, pelo menos dentro da perspectiva dela, o que está acontecendo. Então, assim, a Girlane está falando aí, ó, é muito de criança não é um grupo de risco. E a Ana saiu da live aqui para mim. Mas daqui a pouco ela volta. Pera aí, gente. Aqui a internet de repente deu um lag aqui. Mas deixa eu aqui visualizar aqui. Aqui. Deixa eu ver. Deu um lag aqui, a Ana Lu saiu. Mas voltando ao assunto, a Ana Lu vai dar. Voltou. A Ana Lu vai dar umas dicas aí já de atividades para vocês fazerem em casa.
Mas assim, talvez a gente não tenha atentado para uma coisa de que apesar que a questão do vírus não uma questão de grupo de risco para as crianças, talvez emocionalmente, talvez elas estão sendo as mais atingidas por até não ter a compreensão plena do que está acontecendo. Então, assim, os pais não têm que dar a volta, eles têm que falar o que está acontecendo, tem que ser claro dizer que não é férias, de que eles continuam estudando e que precisou todo mundo se afastar. Então, assim, essa clareza é muito importante. Tem alguma coisa na Lua assim que difere muito de faixa etária? Por exemplo, as crianças até uma certa idade elas suportam melhor, as crianças depois de uma certa idade elas têm mais dificuldade. Como é que isso se desdobra? Eu acho que é conforme o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais noção lógica de raciocínio e aprendizado a gente tem, mais a gente assimila o que a gente está vivendo, né? Então, crianças um pouco menores, elas são impactadas sim, mas elas não têm um pouco noção da dimensão do que está acontecendo, né? E já as crianças que têm o cognitivo formado, que são crianças acima de 4, 5 anos, elas conseguem assimilar melhor. E para elas esse impacto é um pouquinho maior, né? De 4, 5 em diante. Sim. A Fabiana está falando um negócio aqui muito interessante. Ela está falando que a filha dela brinca e fala sozinha com os amiguinhos como se estivesse brincando com eles. É normal, pode se acalmar essa mãe. É normal ela imaginar que os amiguinhos estão ali, tá brincando. É necessidade da criança, né? Ela precisa conversar, ela precisa dialogar. E talvez dentro de casa, né? Quem falou, deixa eu ver quem foi, Fabiana, né, Fabi? Então, Fabi, às vezes sua filha está precisando conversar um pouquinho mais. E como ela não tem esse diálogo dentro de casa, não deve ter muita gente para ela socializar ou poucas crianças, ela está precisando ter esse diálogo. E ela está conversando imaginariamente, né? O que pode ser feito como uma estratégia? Colocar as bonecas dela em volta dela. E na hora, por exemplo, que for dar um lanche, falar que ela está lanchando igual na escola. Né? Tenta lembrar como que é feito o lanche na escola da sua filha. Ah, eles sentam na mesinha, formam uma toalha e todo mundo lancha. Que tal pegar umas bonecas, botar em volta, né? Botar uma toalhinha para algumas bonecas e falar, filha, aqui, ó, você tá lanchando conforme na escola. Ou até os adultos participarem desse lanche. É como eu falei, tentar trazer a rotina escolar mais próxima para essa criança. Porque a gente sabe que na escola a criança ela aprende algo, ela faz deveres, ela brinca, né? Ela tem contato com outras crianças, ela costuma ter contato com tinta, com pintura, com desenho. Então, essas coisas devem ser mantidas na rotina da criança. Porque se a criança está em casa e a mãe fala, brinca aí com a TV, com o que tiver, vai ser um impacto muito grande, porque está fugindo daquela rotina escolar. E é até preocupante, porque muitas crianças também se sentem protegidas dentro de casa e depois desse costume de estar dentro de casa, não vão conseguir regressar à atividade escolar, né? Então, a gente precisa assimilar o máximo possível ao ambiente escolar, de acordo com cada faixa etária. Entendi. Olha só, tem alguma interferência na questão da alimentação? Tem alguma alimentação que não é recomendável para eles nesse momento? Por exemplo, alguns pais têm reclamado que os filhos estão tendo um sono muito desinquieto, mais do que o normal, acordando muito, falando a respeito de sonhos que está tendo. Tem alguma coisa que os pais podem fazer evitar algum tipo de alimentação à noite que pode impulsionar esse tipo de coisa? Tem a alimentação, porque assim, a alimentação está diferente agora nesse momento. Então, assim, a alimentação está tendo algum tipo de influência nessa falta de qualidade do sono das crianças? Então, a gente na psicologia costuma falar da higiene do sono, né? São técnicas que a gente utiliza para ter uma qualidade de sono um pouquinho melhor, né? Até técnicas utilizadas na terapia cognitivo-comportamental, que é a qual eu trabalho, né? E a gente fala em série de fatores, tipo, a rotina é o fator principal, por isso que eu friso 1 milhão de vezes a rotina, que a criança precisa ter uma rotina, e ela precisa ter uma rotina que mantenha a rotina alimentar e a rotina de sono, né? Se a criança não estava dormindo à tarde,
e agora ela está em casa, não deixa ela dormir à tarde. Se a criança dorme cedo todo dia porque tem que estar na escola, não está na hora da criança dormir tarde, não é férias. Não podemos desregrar a rotina da criança, porque ela sofre esse impacto de uma maneira muito grandiosa. E da mesma forma a alimentação. Se durante a rotina, né, diária da gente, a gente não coloca alimentos muito gordurosos ou doce na rotina diária dessa criança, não vai ser agora que ela está de quarentena que a gente vai inserir, né? Porque o prejuízo vai vir de uma maneira muito grande. Não só para a criança, mas para a gente adulto, né? Você pensa um pouquinho assim, um período que a gente tira de férias, como é horrível, né? Quando a gente volta. Foi bom porque descansou, foi, mas aí a alimentação fica ruim, a gente fica pesado, né? Não dorme direito, aí volta para regular aquele ciclo do sono. Então, vamos tentar manter a rotina, tanto alimentar, tanto de sono, tanto das atividades. Se você conseguir manter isso para o seu filho, você está minimizando 70% do estresse dele. Entendi. Uma outra pergunta aqui também. A Adriana está falando assim, num ápice de estresse emocional de uma criança. Assim, ela está fora do seu padrão. É diferente de uma pirraça. Ela teve um pico de estresse extremo de estar dentro de casa. Afinal de contas, está aí na a terceira semana já dessa quarentena. Como agir? O que fazer? Alguns pais podem bater. Qual é a melhor reação para uma criança que tem assim, um pico de estresse em casa no meio dessa quarentena aí? Primeiro que a gente tem que pensar, né? Que é muito normal ter um pico de estresse nessa quarentena, né? A gente está surtando. Vamos dizer assim, vamos levantar a mão que quem não está estressado ou preocupado, né? A gente tem que saber viver. E nós, assim, você, pastor Arthur, que é pastor e é psicanalista, a gente tem um pouco mais de conhecimento para lidar melhor com isso, né? Mas a gente também não está aguentando o confinamento. Porque o ser humano não está acostumado a lidar com isolamento. A gente está acostumado a socializar, né? Então, em primeiro lugar, paciência com as crianças. É o que eu falo, a gente precisa, nesse momento, de amor e de empatia. Se a gente não tiver amor e empatia, nada vai funcionar. Se a criança surtou, saiu de si, está estressada, senta e conversa com essa criança, pergunta para ela o que está acontecendo, que ela chorou, o que ela surtou. Se ela não souber verbalizar, pede para ela fazer um desenho. A criança fala muito através do desenho, né? Pede para ela desenhar um pouquinho o que ela está sentindo e espere aquele momento de fúria passar. Não puna mais a criança, não coloque de castigo se não foi nada justificável, né, o comportamento. Se você viu que foi mesmo uma exaustão, um estresse, por não estar aguentando a rotina, conversa com ela que vai passar, que vai melhorar, né? Eu li aqui um comentário, deixa eu voltar aqui para ver se eu acho, da Julie, né? Que falou que o filho dela nem falava de café da manhã e hoje em dia fala, né? Então, assim, as crianças, elas não estão acostumadas a lidar com esse isolamento e poucas coisas incomodam, né? Uma coisa que era rotineira, um café da manhã, hoje já é um ponto importante. Falam da saudade do coleguinha, né? Falam da saudade de ir ao shopping, de ir à praia. Então, tentem passar para eles que isso vai passar, para eles ficarem calmos. Coloquem atividades similares, né? Eu posso exemplificar algumas, tipo, se seu filho gosta muito de praia, por que não pegar um pouco de areia, né? Botar assim no chão, botar uma bacia no chão e falar aqui, ó, sua praia particular. Vamos tentar fazer uma mini praia aqui para você fingir que você tá na praia. A gente tem que ser criativo nesse momento, né? Se a criança gosta de cinema, faz uma cabaninha, né? Coloca ali em frente à televisão, meio escurinho, pega uma pipoca e fala que tá fazendo uma sessão de cinema, igual que ela gosta de ver. Se a criança gosta de desenhar, faz assim, coloca no chão um espaço para que ela possa desenhar, ou compra uma tinta guaxa, arruma um cantinho, uma parede na casa que ela possa pintar a parede ali, que você depois possa limpar, né? Ou até no azulejo, que é fácil de tirar, né, a tinta. Mas a gente tem que adaptar a esse momento, né? Ninguém está sabendo lidar com isso, nem as crianças, nem os adultos. Eu sei que muitos pais estão desesperados. Eu recebo muita mensagem, Ana, o que eu faço? Meu filho está surtando, eu não sei mais o que fazer. Então é importante, sim, estar sempre inventando uma atividade.
e também passar para eles a realidade de vocês, né? Antigamente, a gente brincava muito sem eletrônicos. Então, que tal vocês começarem a ensinar as brincadeiras, né? Tem um amigo que um dia desses postou um stories dele ensinando o sobrinho a jogar peão. Que o sobrinho fazia ideia do que era um peão. Ele pegou e foi ensinar. A criança brincou a tarde inteira de peão. Porque era uma coisa que ela não era habituada a fazer, né? Então, vamos aproveitar as coisas, a criatividade e entreter a criança de alguma forma. A gente tem a internet, que é um meio de comunicação incrível e muito positivo nesse momento, né? Por exemplo, agora eu estou aqui com o pastor Arthur, né? E a gente está podendo conversar com vocês através da comunicação da internet, né? Então, vamos usar e abusar disso, fazer videochamada. Eu li muitas mensagens aqui que os pais estão falando que as crianças estão sentindo falta dos coleguinhas, né? Então, que tal reunir com os outros pais e fazer uma videochamada? No WhatsApp, pode colocar até 4 pessoas, né, na mesma videochamada. Então, você reúne mais 3 coleguinhas do seu filho, conversa com os pais e marca uma hora para essas crianças se verem ali através da videochamada, poderem conversar um pouquinho. Isso vai ajudar tanto seu filho a matar a saudade dos coleguinhas deles, né? Tá na hora da gente aprender a se ajustar. Bacana as dicas aí. Olha só, falando sobre questão de tecnologia, o que acontece? Isso já é um problema já crônico, de fazer com que a tecnologia, que hoje, como você falou assim, poxa, uma videoconferência pode ser muito interessante, muito bacana para aproximar, para fazer ver o coleguinha. Agora, qual o limite que os pais podem ter para usar a tecnologia assim como a babá do filho? Porque assim, isso virou muita prática. Você pega o tablet, entrega para a criança fica quieta. A chupeta de hoje, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, um berço. Antigamente, eu esqueci o nome daquele negocinho que tem em cima do berço, que fica girando. Mobile. Mobile. Em vez de ter um mobile, era um porta-celular. Era um porta-celular. Juro! Era um porta-celular que ficava no lugar do mobile para a criança já e ficar ali tocando naquele mobile. Então, assim, eu achei meio que loucura. A criança, meu Deus do céu, fui ter celular tanto tempo antes. Agora, a criança já nasce já com celular. Qual é o limite disso? Que, por exemplo, a internet ela pode ser uma ferramenta bem bacana, mas também muito perigosa. Deixar uma criança com um dispositivo sem nenhum tipo de monitoramento, observação, sem nenhum tipo de especificação, até mesmo bloqueios, para que ele não acesse determinado tipo de conteúdo, é a mesma coisa de deixar uma criança perdida numa praia cheia. Gente, juro. Mobile de celular, eu vi. Eu vi. Então, assim, até quando o pai pode usar esse tipo de ferramenta? Até quando isso é saudável para se utilizar? Não tem como essa geração não ter esse tipo de acesso, mas assim, será que não estão exagerando? Será que não estão assim colocando para a televisão, para a internet, para o celular fazer, talvez assim, distrair a criança e ao mesmo tempo com acesso à internet, com conteúdos diversos que ele pode acessar ali, até mesmo sem querer? No caso, eu acho assim que nesse momento a tecnologia é muito benéfica, porém ela tem que ser ponderada, né? Ela tem que ter limites. O excesso de tudo é extremamente negativo, não faz bem para ninguém, né? Desde o excesso de sono, a falta do sono, o excesso de alimentação. E a tecnologia também, em excesso, não é positiva. Uma criança que nesse momento de quarentena tá só parada no tablet ou no computador o dia inteiro, ela vai ter grandes prejuízos. Ela vai ficar estressada, ela vai ter vários fatores, ela vai ficar acelerada, porque os jogos, os vídeos deixam a criança acelerada. Então, assim, os prejuízos são muito grandes. Mas a gente tem que usar a tecnologia com muita sabedoria e supervisionada pelos pais, né? Criança bem pequenininha não tem necessidade de ter acesso à tecnologia. Tem muitas atividades, né?
móveis com musiquinha. Para que o móvel, né, vai estar com celular, né? Para um bebê. No caso, o móvel seria para um bebê, né? Então, assim, a gente tem que ter o bom senso de entender que para crianças bem pequenas o celular ele não é uma fonte que vai beneficiar. Você consegue botar a criança para fazer uma videochamada, uma criança de 1 ano, com o adulto lá do outro lado e ela entender? Não, então isso não é benéfico para a criança, né? Talvez ela vai escutar a voz de alguém, vai ficar ansiosa, não vai entender que está ali do outro lado da tela. Então, assim, nós temos que ponderar de acordo com a idade, né? Crianças acima de 3, 4 anos já conseguem ter uma noção considerável da tecnologia. Então, aí já pode ser permitido com tolerâncias, né? Prazos. Ah, no turno da tarde eu vou deixar 1 horinha ela mexer num tablet, nos joguinhos eletrônicos. Então, assim, com moderação. Utilizar a tecnologia com moderação ou de forma para aproximar ela dos colegas, e totalmente supervisionada pelos adultos, né? Que isso é o mais importante. Entendi. Aqui a Elaine Pereira está falando aqui. Meu filho tem 7 anos, ele está pedindo muito um celular. Você acha que 7 anos, 7 anos já está bom para ele ter um celular? Que idade uma criança assim poderia ter um celular? E quanto tempo, por exemplo, por dia uma criança poderia estar exposta a esse tipo de tecnologia saudavelmente? 7 anos, né, que ela está falando, eu acho assim, 7 anos ele pode ter acesso a um tablet, alguma coisa que tenha acesso virtual, né, que ele possa jogar. Mas celular, não sei se teria muita necessidade, porque o celular em si a gente está falando em fazer ligações, em WhatsApp, né? E eu acho que isso não é muito necessário para criança. Mas é importantíssimo uma criança de 7 anos estar inserida no meio tecnológico, através de um tablet, de um mini computador. Ou se você quer usar o celular como forma de, né, de só a tecnologia do smartphone mesmo, de acessar os joguinhos, poderia ser permitido, mas isso, como eu falei, supervisionado e limitando o horário, né? Não levar para a escola, não levar para a igreja, não levar para locais onde ele vai estar numa festinha socializando com outras crianças, porque não há necessidade. E dentro de casa limitar. Pode ser uma criança de 7 anos, 1 hora por dia, fracionando de 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Eu acho que é o saudável e o que não vai trazer muito dano para essa faixa etária. É interessante que a Elaine está falando aqui. Ele tem até videogame, mas assim, eu deixo ele ficar mais não muito tempo. Foi o que a doutora falou no início. O importante é ter uma rotina. Não é que ele pode jogar videogame, ele pode ter o tempo no tablet. O importante é ele ter tempo para essas coisas todas. O problema é quando fica solto o negócio. Quando você passa o dia inteiro e, tipo assim, você perde até a noção de que hora tem. Você não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar. Essa falta de rotina que algumas famílias estão tendo dificuldade de imprimir nesse momento agora de quarentena, isso está só impulsionando o dano emocional das crianças. Então, assim, é importante que as crianças repetem o que a gente faz. A Cida acabou de falar agora. Como é que a gente faz com crianças de 2 e 3 anos que vê os pais o tempo todo no celular? Então, assim, se a criança vai querer fazer o que os adultos estão fazendo, tá todo mundo com aquele tipo de dispositivo, tá todo mundo interagindo por aquilo ali, mesmo que ela tenha 2, 3 anos, ela vai querer aquilo ali de qualquer jeito. Então, assim, é necessário que os pais entendam de que não é que a gente está assim sugerindo proibir nada, não. Só que há a necessidade de ter uma rotina, principalmente nesse tempo de quarentena. Porque quando a gente sair da quarentena, a rotina vai se imprimir naturalmente. A gente já vai ter hora para ir para o trabalho, hora para ir para a escola, vai ter hora para tudo. Mas e agora que não tem hora? E agora que está todo mundo dentro de casa? A gente vai acordar a hora que der na ideia. A gente vai assistir a hora que for, a gente vai almoçar na hora que der fome. O dano dessa desordem nesse momento pode ser muito grande para a criança que, repito, ela ainda que você tenha que ser claro, bem específico, é importante você entender que ela não vai ter a mesma compreensão que você. Ela não vai ter a compreensão, por exemplo, que isso tem um impacto na economia. Os pais estão pilhados, muita gente desempregada, consequentemente, os pais estão transferindo
para os filhos muito das suas emoções. Como os pais, assim, me entenda, não é que os pais eles vão alejar os filhos emocionalmente e não mostrar para eles as frustrações, mas os pais vão ter que, nesse momento agora, assim, ter que refazer conta, coisas que podia comprar não vai poder comprar mais, e eles talvez não tenham essa compreensão. A Regiane está falando aqui que livros é uma ótima opção, é uma excelente opção em qualquer tempo. Livros, com certeza, a Ana Lu gosta muito de ler também. Aqui, ó, meus Livros, livros, ó. não é só enfeite não, né, Ana Lu? Não é Não, a só gente lê enfeite não, a tudo. gente lê mesmo. Livros é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para você poder ajudar eles nessa rotina, nesse meio tempo. Mas o que a gente pode fazer aí para esse povo que está aí preocupado não transferir tanto ansiedade? Porque assim, será que algumas conversas precisam ser evitadas na frente das crianças? Eu acho que o principal, voltando ao que você estava falando lá no início, a gente educa através do exemplo. Então, a criança ela é muito espelho da casa. Se você vê uma criança estressada, ela vem de um lar estressado. Isso é fato. Pode modificar, tem gente que fala assim, não sei a quem essa criança puxou. Isso é uma questão de gênio e personalidade, né? Mas o humor da criança tem muito a ver do humor da casa. E a criança, ela assimila e ela aprende através do exemplo. Não adianta você falar para o seu filho que ele não pode mexer no celular se você fica o dia todo no celular. Não tem como essa matemática dar certa, né? Você fala para ele, não faça tal coisa, mas eu faço. A criança é extremamente inteligente. Ela vai falar assim, mas como assim não posso fazer, mas meu pai pode? Né? Por que tá errado para mim e não tá errado para ele, né? Então, assim, o exemplo é a melhor forma. Se você quer que seu filho se alimente bem, você deve se alimentar bem na frente dele. Se você quer que ele durma cedo, que tenha uma rotina de sono, você tem que explicar para ele que você também tem a sua rotina de sono. Você dorme um pouquinho mais tarde, porque tem mais alguns compromissos, mas que você tem essa rotina que você tem que lidar, né? E no caso, se o estresse está acometendo as famílias, porque como eu falei, é muito natural, muito comum, gente, nesse momento, não vamos nos culpar. A gente tem essa mania de querer a perfeição, né? Tudo perfeito. Eu tenho que ser uma excelente mãe, meu filho tem que ser um filho perfeito. A gente está lidando por um momento que a gente não sabe lidar. Está todo mundo aprendendo, né? A lidar com essa questão de isolamento social, de pandemia. Eu, pelo menos, nunca vivenciei isso na minha vida. Não sei se você já vivenciou, pastor Arthur. Mas eu nunca vivenciei isso. E está sendo um aprendizado. Vamos olhar essa situação como um aprendizado. Freud já dizia anteriormente, né, que os dias mais bonitos da nossa vida são os dias que a gente luta. Então, a felicidade, ela é muito prazerosa, ela traz muitos momentos alegres, felizes, mas ela não traz aprendizado. A gente só aprende através da dor, do sofrimento, das pressões que a vida faz na gente. Então, a vida está pressionando o mundo inteiro a parar, se ajustar, se modificar. Eu sei que as famílias estão preocupadas, eu sei que os pais estão com medo de não prover, de não ter mais o dinheiro, de não ter mais o emprego, mas você precisa manter a calma e a esperança nesse momento. Nós precisamos ter esperança de que isso vai passar, de que isso vai melhorar, e você precisa, como exemplo, trazer essa luz e esperança para o seu filho. Se você chega dentro de casa e transmite um monte dessas fake news que tem por aí, que também a gente tem que pensar e ponderar da onde está vindo a nossa fonte de informação, né? Saber pegar essa informação do coronavírus com fontes confiáveis. Tem muita equipe jornalística confiável na nossa cidade, através das mídias, mas vamos filtrar o que entra dentro da nossa casa. Não deixe entrar um desespero, não deixe entrar um medo. Por mais que você esteja com medo, por mais que você esteja inseguro, tenta trazer para dentro da sua casa esperança. Porque, assim, o pior do que a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus é a gente viver uma pandemia de estresse, uma pandemia de depressão, uma pandemia de síndrome do pânico. Porque esse vírus vai embora. Se Deus quiser, ele vai. Mas podem ficar pandemias de medo, de estresse. E isso daí, o dano é muito grande.
né? A gente sabe que todo dano emocional é muito grande. Então, vamos ter cautela com o que a gente vê, o que a gente não vê. E para os pais aliviarem um pouco esse estresse, eu até postei no meu Instagram, mas eu posso estar falando aqui um pouquinho. A gente pode fazer uma atividade muito simples, que minimiza muito o estresse. Você pega um papel, uma caneta e você lista coisas que estão dentro do meu controle, coisas que eu posso controlar dentro dessa epidemia. O que nós podemos controlar, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Nós podemos fazer a higiene, o isolamento social, né? Estar dentro de casa, não transmitir uma onda de pânico, ver menos noticiários, diminuir, passar um tempo melhor com a família. Tudo isso está no seu controle. E, em paralelo, você vai fazer uma outra lista de coisas que fogem do seu controle. O coronavírus foge do nosso controle, né? As curas sobre ele fogem do nosso controle. As notícias que vêm fogem do nosso controle. Então, você relaciona, faz isso na sua casa. Acho que todo mundo podia testar, todo mundo está aqui na live podia fazer esse exercício. De fazer uma lista do que está no seu controle e do que não está. E aí, quando bater aquele desespero, aquela ansiedade, você lê essa lista. Você olha assim, bom, isso aqui não está no meu controle, então não tem nada que eu possa fazer. Então, eu vou para minha casa tranquilo, sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. E eu vou chegar em casa calmo e entender que não só sou eu que estou vivendo isso, é o mundo inteiro que está vivendo. É o mundo inteiro que está tendo que se adaptar. E isso tem um prazo de validade. Isso iniciou, mas isso vai terminar. E após terminar, a gente vai arregaçar as mangas e lutar para reconstruir os danos que isso causaram, né? O importante é manter a calma e não passar isso para os filhos, trazer esperança para dentro de casa. É interessante, você falou uma coisa muito interessante. Às vezes os pais estão muito preocupados em não trazer o coronavírus para casa, mas acabam contaminando emocionalmente a casa por várias fontes de informação, seja internet, televisão, que infelizmente é fatalista, é profeta do caos, é a contabilização de pessoas mortas o tempo todo. Então, assim como os pais, como a família tem que ter o zelo e o cuidado de lavar as mãos, de passar o álcool em gel, também tem que ter a preocupação para não trazer essa carga emocional para casa, porque a criança é uma esponja e ela vai absorver isso fortemente. Então, assim, os pais precisam entender de que não é só o dano biológico que está em risco agora, mas o dano emocional e cada um é responsável pelo ambiente da sua casa e pelo seu lar. Olha só, a gente tem menos de 10 minutos para terminar a live. A live leva uma hora, passa muito rápido. Nossa, Muito rápido. Então, assim, Ana Lu, se você tem alguns exercíciozinhos aí, algumas dicas para dar para o pessoal, manda ver que a gente tem aí 8 minutos para terminar. Eu tenho aqui umas atividades que eu separei para as crianças, né? Umas rotinas, está no meu Instagram, tá? Quem quiser pode olhar no meu Instagram, fiz essa publicação. E o título é assim, Dicas e Brincadeiras para o Período de Reclusão. Quem não conseguir acompanhar tudo aqui, tá lá para eles olharem. E assim, foi um calendário que eu peguei de uma psicóloga, achei muito interessante e compartilhei, né? Que ela fez uma rotina de segunda a sexta. E aí ela elaborou algumas atividades, como assim, na segunda, assistir desenho, desenhar o que mais gostou do desenho, fazer amarelinho em casa, cozinhar com a família, telefone sem fio, brincar de jogo da memória, outras atividades aqui, no caso da terça-feira, né? Estudar, assistir um filme em família, brincar de vivo ou morto. E aí essas atividades são da nossa época, né? Tá na hora de ensinar para as crianças essas atividades. Caça-palavras, batata quente, mímicas, fazer bolha de sabão, gente. É uma atividade tão gostosa, tão simples, né? A criança tá lá entediada. Vamos pegar uma bacia, pegar uns canudinhos e fazer bolha de sabão, ensinar a criança a fazer as bolinhas, né? É tão lúdico e traz um bem tão grande. Ler um livro, como uma das pessoas aqui falou, né? A leitura é importantíssima. Depois que ler esse livro, se forem crianças maiores, fazer uma redação, um resuminho do que gostou do livro, né? Qual a parte que ela mais gostou, desenhar, tentar ilustrar uma parte que ela mais gostou do livro, né?
contar história, brincar de cabana, jogos de tabuleiro também é uma boa opção, fazer acampamento na sala, brincar de forca, né? Aquela brincadeira da forca que a gente usava, beça na escola, né? Vamos colocar de volta essa brincadeira em uso. O mestre mandou, que essa é ótima para os pais. O pai fica sentado e fala: o mestre mandou ir a tal lugar. O mestre mandou ir até a cozinha pegar uma água. Então, assim, pode ajudar as crianças a desestressar e criar metas. Também ajuda nas atividades de casa, né? Tem uma aqui que eu acho muito interessante, que é repórter por um dia. Você pode pegar alguma coisa que finja ser um microfone e pedir para o seu filho elaborar uma matéria do que ele quer falar sobre aquele dia. E aí ele grava um vídeo e você pode mandar os vídeos para os familiares, né? Dele dando a experiência deles, como está sendo a quarentena. Ele pode entrevistar os familiares dele. E aí você passa esses vídeos para o pessoal, né? Para os familiares, para pessoas em volta. É bem interessante, né? A brincadeira com a massinha, né? Quem tem quintal, brincadeira com terra, vai ajudar bastante. Fazer concurso de poses, né? Fazer criança, menina que gosta disso, né? Botar maquiada, botar roupa e desfilar. Também a gente pode fazer adivinhar filmes. Você falar trechos do filme e a criança adivinhar. Então, é momento de usar a criatividade, né? Essas foram algumas sugestões que eu dei. Mas é momento da gente ser criativo. É momento da gente fazer mais com menos. É momento de se renovar. É momento de estar com o que a gente ama. É momento da gente fazer todas aquelas pendências que a gente sempre fala que não tem tempo, né? Eu não tenho tempo para estar com meu filho, eu não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para abraçar. Agora a gente está tendo tempo para isso. Então é momento de se voltar para dentro de si. O mundo parou, o mundo inteiro parou. E eu acho que tem um propósito muito maior em tudo isso, né? Enquanto a gente está dentro de casa, o mundo está lá fora se curando. Os mares estão ficando mais limpos, o céu está mais brilhante, menos poluído, a natureza está podendo descansar e respirar. Então é momento assim de todo mundo se curar. Eu acho que tudo na vida tem um propósito e a gente tem que saber olhar o momento bom disso e tentar tirar o melhor proveito, fazer do nosso limão azedo uma limonada, né? E estar em família agora, participar de momentos únicos, ter oportunidade de estar com os pequenos e esperar que isso tudo passe. Isso vai passar rápido, mas assim, que essas dicas possam ser úteis para cada família que está aqui assistindo. Muito legal, muito bacana. O pessoal se amarrou nas dicas aqui. Ana Lu, como é que o pessoal faz para te encontrar, por exemplo? Você atende aonde? Como é que eles podem fazer para procurar você, no caso, necessidade de um atendimento? Além das redes sociais, onde você atende, onde esse pessoal pode te encontrar aí? Tanto o pessoal que vai estar assistindo aqui, quanto o pessoal que vai estar assistindo a gravação da live depois na página do YouTube da igreja. Uhum. Então, eu atendo na Clínica Santa Úrsula, na Rua Francisco Mendes, 117. No momento, o atendimento está paralisado, né? Por causa de um ofício, né? Que ninguém pode estar trabalhando nesse momento. Então, assim, eu estou dando suporte online a quem está precisando nesse momento, né? Quem quiser marcar uma consulta online de emergência, pode estar me chamando pelo meu Instagram. E eu vou também deixar meu WhatsApp aqui, que é o 22 99256 2296. E aí pode estar me chamando pelo WhatsApp, tirando dúvidas sobre atendimento, quando volta o atendimento. Tem o meu WhatsApp ou o meu Instagram, que é o Pisciana Lu Ramos, que a gente está aqui. Todo dia eu dou uma olhada nele, pode mandar mensagem por direct. E eu tô aqui para ajudar também nesse momento, a gente passar isso melhor. Deixei minhas dicas. Quem precisar de alguma outra dica, pode me chamar, que assim que puder eu vou estar respondendo. Tá na hora da gente se unir forças, né? Para poder sair dessa situação. Ana Lu, muito obrigado. Quero agradecer aqui em nome dos pais e das crianças que vão ser beneficiadas aí por essas dicas, por essa live aqui, que faz parte dessa maratona. Que Deus abençoe todo mundo aí. Nosso desejo é poder compartilhar, trazer um conteúdo de qualidade. Tenho certeza que foi. 28 segundos para encerrar. Gente, muito obrigado. Lembra, no final da live lá,
de quinta-feira, a gente vai sortear o livro aqui. Um abração para todo mundo, Ana Lu, muito obrigado aqui. E obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live. Prazer, alegria aqui pelo seu tempo oferecido a gente aqui. E a gente ficou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Tchau.